eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, teu servo, Pai, Diácono Júnior, Pai. Use ele no canal de bênção nessa noite, toda certa palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a Ti, Pai. Pai, que nada e ninguém atrapalhe essa palavra. É tudo que eu te peço, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por mais essa noite, de nós estarmos na casa do Senhor. Quero lhe pedir que você abra a tua Bíblia, no livro de Romanos, no seu capítulo 1. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero agradecer a Deus, aos pastores desta igreja, que me concedeu essa oportunidade, irmãos, de falar da palavra de Deus. Quão bom é falar da palavra de Deus, irmãos. Quão bom é desfrutar da palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Então eu quero que você abra no livro de Romanos, capítulo 1. Vou ler apenas um versículo, versículo de número 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, talvez seja um pouco diferente da sua, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. O pastor já orou pela minha vida, não desfazendo da oração do servo do Senhor, mas vamos orar para que Deus possa fazer o que lhe apraz nessa noite, que eu possa ser usado para transmitir a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Senhor Deus e Pai poderoso, Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus, que está diante de nós. Palavra poderosa, Deus, para fazer grandes coisas na vida de um homem, na vida de uma mulher, Senhor. Então nesta noite, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade em nosso meio, para trabalhar da sua maneira, Senhor. Convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Somos meros instrumentos do Senhor, mas é o Senhor que convence ainda a igreja. É o Senhor ainda que opera na igreja. É o Senhor ainda que salva na igreja. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vivemos um tempo, nesse século 21, um tempo onde precisamos urgentemente, irmãos, se debruçar diante de Deus, se debruçar diante da palavra de Deus, se debruçar das obras de Deus, daquilo que Deus faz em nós e faz por nós. Precisamos urgentemente voltar-se para Deus. Você vai entender essa mensagem. Vivemos um tempo, eu posso usar o texto Salmos 73. Salmos de número 73 vai dizer a história de Asaf, um homem que quase se desviou dos caminhos do Senhor, um homem que quase se afastou daquilo que Deus tinha chamado para a vida dele. Então, irmãos, eu percebo muito na vida da igreja, muitas pessoas com essa síndrome de Asaf, de quase se desviar da presença de Deus. Mas ao decorrer do texto, no finalzinho do texto, a Bíblia fala que Asaf, ele tomou uma atitude de adentrar novamente ao templo. Asaf tomou uma atitude
de entrar novamente ao templo. O templo não era diferente do dia de hoje. O templo a qual ele cultuava a Deus tinha o seu momento de louvor, tinha o seu momento da oferta, tinha o seu momento da palavra. E a Bíblia fala que Asaf, após entrar ao templo, ele foi reavivado. Asaf, após ter cultuado a Deus, ter ofertado a Deus, ouvido a palavra de Deus, Asaf voltou a ser avivado para Deus. Irmãos, então eu aprendo que não há outra maneira de ser avivado, a não ser no louvor, na oferta e na palavra de Deus. E eu queria compartilhar um texto com os irmãos, vou ser muito breve, que fala da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, no seu capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para o seu apóstolo, para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Cristo. Irmãos, quem escreveu esta carta foi Paulo. Note comigo neste verso que Paulo ele não chega estando por cima. Paulo ele se apresenta como servo do Senhor. Paulo ele chega humildemente. Paulo ele escreve esta carta se destacando um homem humilde, servo. A palavra servo significa humildade. A palavra servo aqui ela significa ser humilde. Então o apóstolo Paulo, ao decorrer esta carta, ele chega com uma humildade, escrevendo essa carta para Roma. E uma outra coisa que me chama a atenção neste versículo, é que Paulo ele diz também que ele é apóstolo do Senhor. Então veja que Paulo ele é servo, humilde, mas também Paulo ele tem autoridade, ele é apóstolo do Senhor. Paulo, ao dizer que ele era apóstolo aos romanos, para que você entenda, esta carta, Paulo ele não esteve com os irmãos. Paulo ele tinha o intuito de visitar Roma. Paulo nunca tinha visto os irmãos pessoalmente. Paulo ele nunca tinha cultuado com os irmãos pessoalmente. Por isso que Paulo ele está começando a escrever essa carta, se apresentando como um servo humilde e como um apóstolo. Apóstolo naquela época simbolizava autoridade, irmãos. Paulo ele tinha que ir até Roma, se apresentar naquela igreja como uma autoridade, para instruir os irmãos na fé. Porque aquela igreja ela não foi instituída por Paulo. Paulo tinha o prazer de ir até a igreja para pregar o evangelho, a boa notícia. Por isso que Paulo ele se destaca como servo e como um apóstolo. E para que nós venhamos entender um pouco mais sobre este texto, Paulo ele tem no seu coração um grande desejo de visitar os irmãos. Você vai ver isso no capítulo 1, a partir do verso 11, que diz assim, ó: pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecer-vos. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé, que vocês e eu temos. Esta fé era Jesus, as boas novas. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vós também, como tem acontecido entre os judeus. Então note vocês, irmãos, que Paulo ele tinha o desejo de ir, a chegar-se aos irmãos, para conversar sobre a palavra, para conduzir os irmãos à fé, porque era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que precisava de alguém para orientá-la,
Era uma igreja que precisava de um instrutor para orientar, vem por aqui, vai por ali. Então Paulo tinha esse desejo no coração dele. Paulo queria apresentar o Evangelho de Cristo. Paulo ele queria apresentar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. Verso 9, parte A diz isso: eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Então Paulo ele era um pregador do Evangelho de Deus. Paulo ele era um pregador das boas novas de Deus. Então, vejamos então a definição do que é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa as boas novas de Deus. A palavra Evangelho significa as boas novas do céu à terra, ou seja, de Deus para a terra. Você vai entender. Boas notícias de Deus aos homens, boas novas da salvação eterna. Isso significa o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho a qual Paulo ele prega. Este Evangelho vem de Deus para a terra, irmãos. Este Evangelho veio do autor para os homens. Este Evangelho trata do glorioso fato do amor de Deus aos homens pecadores e indignos. Este Evangelho se trata de um grande amor de Deus para os homens pecadores e indignos. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Evangelho de Deus. E eu queria dar um tema para esta mensagem, irmãos, que o tema é: quão glorioso é o Evangelho. Quão glorioso é o Evangelho. E antes de entrar nesse quão glorioso é o Evangelho, eu preciso alertar vocês, irmãos, nesta noite. Quão glorioso é o Evangelho. Mas vejamos com urgência o que não é o Evangelho de Cristo, o que não é as boas novas do céu à terra. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho que muitos pregam por aí. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho que muitos pregam por aí. Qual tipo de Evangelho é este, Júnior? O Evangelho da prosperidade. Irmãos, agora vai apertar um pouquinho, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Porque nós precisamos, que nem eu disse na introdução, urgentemente voltar-se ao Evangelho de Cristo, para não entrarmos na síndrome de Asaf, mas saímos dela, porque Deus te preparou, Deus te trouxe neste lugar, você passou por essas portas, você já louvou a Deus, já ofertou a Deus, e agora é a hora da palavra. E a palavra nesta noite é: quão glorioso é o Evangelho. A palavra de Deus nessa noite para nós é uma palavra de despertamento, é uma palavra de avivamento, de dentro para fora, irmãos. Eu preciso pregar para vocês nesta noite. Vejamos então com urgência o que não é o Evangelho de Cristo. E o que não é o Evangelho de Cristo é o Evangelho da prosperidade. Hoje vemos crescer no mundo aquilo que Paulo chama de outro Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, Paulo ele vai dizer, vou até ler com os irmãos, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, 6. Se puder colocar aqui para mim, para me ajudar. Olha o que Paulo ele diz, ó: maravilho-me de que não
de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, maldito. Então, vemos que não é só nos dias de hoje, irmãos, já na época de Paulo. Paulo está orientando a igreja de Galácia, porque estavam tentando trazer de novo o judaísmo para dentro da igreja. Paulo já tinha orientado os irmãos falando a respeito do evangelho de Cristo, das boas novas de Deus, para a salvação daquela igreja. Mas tinha alguns falsos profetas querendo pregar o judaísmo, estava confundindo a igreja do Senhor. Por isso que Paulo disse: maldito é este que prega outro evangelho, a não ser o evangelho que vos anunciei. Então, irmãos, admira-se que tão depressa estão pervencendo a graça de Cristo para um outro evangelho. Estão pregando um falso evangelho da prosperidade e não da cruz de Cristo. Estão pregando um falso evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz de Cristo. E quais são os efeitos deste evangelho que pregam por aí? Primeiro, esse evangelho promete conforto e não sacrifício. Este evangelho que estão pregando por aí, irmãos, promete conforto para os irmãos e não sacrifício. Sacrifício que eu digo é o que Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2, que é o culto racional. Este sacrifício que Paulo fala é a sua vida, irmãos. Você precisa ter santidade, você precisa ter compromisso, você precisa ser fiel a Deus. Mas o evangelho da prosperidade não fala isso para vocês, não prega isso para a igreja. O evangelho da prosperidade também promete sucesso e não renúncia, riqueza na terra e não bem-aventuranças no céu. Este evangelho nos faz querer ficar na terra, as coisas da terra, buscar as coisas de baixo e esquecer as coisas do alto. Este é um falso evangelho que estão pregando por aí, irmãos. E eu vim aqui nessa terça profética ser um profeta para a sua vida, a dizer: volte para o evangelho de Deus. Não que você esteja praticando o evangelho da prosperidade, mas abra os teus olhos nessa noite para o que é o verdadeiro evangelho, as boas novas do céu à terra. Louvado seja Deus. Mas tem mais, este evangelho da prosperidade coloca o ser humano no centro em vez de Deus. É tudo em prol do homem, em vez de dar prioridade a Deus. Este evangelho é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, e não teocêntrico, Deus no centro. Precisamos urgentemente, igreja, se você quer ser um crente avivado, um servo do Senhor fiel, volte para o evangelho de Deus nessa noite. Aleluia. Nesse evangelho a vontade do homem que está no centro e não a de Deus. Este evangelho confunde prosperidade com salvação. Quando Deus anuncia, Jesus Cristo anuncia as boas novas, Ele está anunciando salvação, igreja.
Ele não está anunciando as coisas da terra. Ele está anunciando para homens pecadores, homens indignos, homens que estão distantes, como se achegar novamente para Deus. Essas são as boas novas que Paulo prega e que precisamos pregar. As boas novas que nos conectam novamente com Deus. Deus, Ele é poderoso, irmãos. Deus, Ele é galardoador do que aquele que busca Ele. Não pense em você que você não pode desfrutar das coisas, das melhores coisas da terra. Você pode, se você trabalhar, se esforçar. Deus, Ele te abençoa pelo esforço. Mas isso não pode ser a causa, a necessidade de você vir adorar Ele. Você tem que vir adorar a Ele pelo processo da santificação, daquilo que Ele fez pela tua vida, te aproximando a Ele. Porque essas coisas, este falso evangelho, ele te leva para longe de Deus. Confunde prosperidade com salvação. Troca a cruz de Cristo pelo dinheiro. Esses evangélicos, esse falso evangelho que estão pregando, troca a cruz de Cristo pelo dinheiro, irmãos. Misericórdia. Para você ser abençoado, você tem que dar tanto. Não é assim, irmãos. Cristo, Ele já fez o maior sacrifício na cruz, para que você seja abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor bênção para um crente é desfrutar das coisas de Deus. Mas o evangelho de Cristo está tão perturbado, desconfigurado, distorcido, que crentes estão entrando na síndrome de Asaf, quase se desviando. Mas nessa noite Deus, Ele me trouxe aqui, irmãos, para orientar a tua vida, para me orientar, para dizer que Ele ainda conta, aleluia, com os verdadeiros adoradores. Deixa eu ver quem é que vai sair daqui adorando a Deus, não porque Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho substitui a promessa das mansões celestiais pelas mansões da terra. Meu Deus. Este falso evangelho, ele substitui a promessa das mansões celestiais, aquela que Cristo disse que vai ao Pai vos preparar um lugar, pelas mansões da terra, casa com piscina, casa com campo. Misericórdia, irmãos. Que o teu alvo nessa noite volte-se para Cristo, urgentemente. Porque eu acredito, irmãos, mesmo você não tendo a melhor casa, o melhor carro, você vai ter a paz de espírito. É esta paz que a igreja precisa ter. É essa paz que a igreja precisa usufruir. A paz que excede todo o entendimento, irmãos. É esta paz que Cristo dá para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho da prosperidade é popular, mas não verdadeiro. Este evangelho é popular, irmão. Você vê as igrejas assim, ó, mas ele não é verdadeiro. Verdadeiro é este evangelho que Paulo está nos ensinando nessa noite, irmãos. O evangelho das boas novas, do céu para a terra. Aleluia. É o evangelho que te conecta novamente com Deus. Este é o evangelho de Cristo. Ele atrai multidões, mas não reconcilia com Deus o homem. Este evangelho, irmãos, que estão pregando aí, atrai multidões, mas multidões de homens secos, homens longe, distantes de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este evangelho que pregam aí atrai multidões, mas as pessoas entram e saem da mesma maneira.
não saem convictos daquele que chamou, daquele que elegeu, daquele que quer tornar santo, daquele que quer te tornar íntimo com Ele. Louvado seja Deus. Produz entusiasmos na carne, mas não alivia a consciência de culpa. Aleluia. Este evangelho que prega da prosperidade, ele traz alívio para a carne, aqui na terra, as coisas boas da terra, mas não traz o alívio da culpa, do pecado. Louvado seja Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para vocês: há um Deus Todo-Poderoso nos céus, que está de olho para conosco, a fim de nos aliviar das coisas, porque a Bíblia diz, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há consolo de Deus para a tua vida aqui nessa noite, meu irmão. Há consolo de Deus aqui para a tua família. Há um consolo de Deus aqui para a tua casa. Creia no Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Este Evangelho enche o pecador de soberba, e em vez de levá-lo ao arrependimento. Vemos pessoas aí fora, irmãos, cheias de si mesmo. Vemos pastores aí fora, cheios dele mesmo, que não fala com os suas ovelhas. Vemos cultos aí fora que o pastor não conversa com a ovelha, não sente a dor da ovelha. Cristo disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque você congrega na Ebenezer. Aqui você é bem acolhido. Aqui o pastor, ele sabe não onde você mora, do que você trabalha. Aleluia. Voltemos a este evangelho, irmãos. O evangelho das boas novas. O evangelho da cruz de Cristo. Aleluia. Dito isto, então, irmãos, vejamos agora então o que é o Evangelho de Deus. Vimos o que não é o Evangelho, agora veremos o que é o Evangelho de Deus. Primeiro, vale destacar o porquê Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Olha o que o texto diz, 16. Diz assim, 1:16. Deus, eu estou em Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vale destacar que Paulo, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo diz isso? Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele quer dizer que ele se gloria em pregar o Evangelho. Paulo, ele não se envergonha do Evangelho, mas ele se gloria, ele tem alegria, ele tem gozo em pregar o Evangelho. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo. Paulo, ele teve um verdadeiro encontro com Deus, e foi um dos maiores escritores da Bíblia. Paulo, ele não tem vergonha de pregar, mas gloria-se, ele tem honra em pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1:23 diz, a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 1:23 diz assim: louvado seja Deus. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é de ofensa, e para os não judeus é loucura.
Então Paulo sabia o conteúdo desta mensagem, que para os judeus era loucura, que para os romanos, que viu que Paulo ia pregar o evangelho, Cristo crucificado, era um motivo de vergonha, porque ele ia falar de um homem que foi crucificado na cruz, uma das maiores mortes mais horrendas que existiam em sua época. Então Paulo sabia os argumentos que o povo poderia dizer para ele. Note-se você, lembre-se você, que Paulo tinha o desejo de ir visitar esta igreja. Então Paulo ele fez uma defesa dele mesmo. Paulo disse que tinha um desejo de ir visitar, e Paulo quer pregar o verdadeiro evangelho. Só que para algumas pessoas este evangelho é vergonha, mas Paulo destaca que não é vergonha para ele, mas é honra. Quero dizer para vocês, irmãos, este evangelho que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo pregou, é loucura para o mundo, mas para nós que somos filhos de Deus, é salvação, é poder, é reconciliação com Deus. Então, não se envergonhem de falar do evangelho de Deus, se alegre, se regozije, se encha desse evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo, Paulo sempre esteve pronto a pregar o evangelho, porque Paulo ele pregava em prisões, Paulo ele pregava nas sinagogas, Paulo ele pregava nos lares, Paulo ele pregava nas praças, pregava com pobreza e também em fartura. Então Paulo ele não tinha vergonha. Para Paulo era uma obrigação. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16 diz assim, ó. Meu Deus. Paulo ele quer dizer, irmãos, eu errei o versículo, mas por obrigação, porque para ele tinha que pregar este evangelho, porque ele foi tirado do judaísmo. Paulo ele foi tirado da vergonha. Então Paulo ele tinha convicção de que ele tinha que pregar isso. Por isso que Paulo ele foi um dos maiores pregadores da Bíblia, irmãos, porque ele tinha convicção do Deus que chamou ele, porque ele tinha convicção do Deus que chamou ele para uma grande obra. Irmãos, Deus ele está te chamando para uma grande obra. Deus ele está me chamando para uma grande obra. E esta grande obra é levar a salvação para aqueles que estão perecendo. Este é o evangelho de Cristo, irmãos. Levar a palavra, as boas notícias, as boas novas para aqueles que estão perecendo no mundo. Para isso que Deus me chama, para isso que Deus te chama. Mas eu acho lindo porque Mateus 6,33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, enquanto você prega, Deus ele cuida. Enquanto você anuncia, Deus ele prepara. Enquanto você prega, Deus ele salva. Enquanto você prega, Deus ele cuida das demais coisas. Então precisamos urgentemente voltar-se ao verdadeiro evangelho, porque este verdadeiro evangelho, ele é loucura, mas também ele é o poder para a salvação da humanidade. Louvado seja Deus, glória a Deus. Este evangelho, irmãos, então vejamos quais são os efeitos do verdadeiro evangelho. Quais são os efeitos do verdadeiro evangelho? Se o falso evangelho nos distancia de Deus,
O verdadeiro evangelho nos traz para perto de Deus. Olha o que a Bíblia diz. O evangelho tem um poder irresistível. Romanos, capítulo 1, verso 16, parte B, diz assim: pois ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Não há outra maneira de uma pessoa ser salva, se não for pelo evangelho e se não for pelo poder de Deus. Quando você prega, você não prega no seu poder, você prega no poder de Deus. Quando você anuncia o evangelho, você não está anunciando nas suas palavras, mas no poder de Deus. E o que chama a atenção, no original, este poder, ele nos fala que a palavra poder vem do original dinamis, que traz a ideia da palavra dinamite. Ou seja, este evangelho que nós pregamos, ele é uma bomba igual dinamite, irmãos. Aleluia. Este evangelho a qual eu e você anuncia é dinamite. E o que a dinamite faz? A dinamite esmiuça as pedras mais rochosas, irmãos. A palavra de Deus tem o poder de esmiuçar o mais duro coração que seja, irmãos. Então pregue no poder, pregue a palavra, pregue o verdadeiro evangelho de Deus. Aleluia. Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer que você é um arauto de Deus, você é um pregador do evangelho, e você não prega nas suas palavras, você prega no poder de Deus, e o poder de Deus, Ele esmiuça os corações, irmãos. Quem vos fala veio do crack, e para tirar do crack, é só o poder de Deus. Aleluia. Para tirar da prostituição é só o poder de Deus. Para tirar do adultério é só o poder de Deus. Para tirar da mentira é só o poder de Deus, irmãos. Aleluia. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daqueles que estão distante dele. Aleluia. Este é o verdadeiro evangelho, irmãos. É o evangelho do poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Deus, Ele nos convida a voltar-se urgente a este evangelho. Aleluia. Deus te encoraja nessa noite a voltar-se ao verdadeiro evangelho de Cristo, que é as boas novas da salvação. Oh glória. Louvado seja Deus. Este evangelho é o da onipotência divina. Este evangelho é do Deus onipotente, irmãos. Você tem noção do Deus onipotente? É o Deus todo-poderoso. É dele o evangelho, não é do homem, é de Deus, irmãos. Coisa linda. Este evangelho tem poder, irmãos. Não se acovarda, não se desespere. Somente seja fiel a Deus, às Escrituras. Seja fiel ao Senhor. Se encha dele neste tempo tão difícil. Talvez você entrou aqui como igual Asaf, quase se desviando. Mas Deus me trouxe aqui como um profeta, numa terça profética, para te dizer, aleluia, que Deus ainda zela pela tua vida, irmão. Para mim terminar, irmãos, quero fazer 3 aplicações breves. Primeira é: este evangelho é o único meio da salvação do homem. Isaías 53, a partir do verso 6, diz assim, ó: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, ou seja, Jesus,
fez com que Ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, foi condenado, foi levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho das boas novas que Cristo veio anunciar. O profeta Isaías profetizou que um dia viria o Filho do Homem, que levaria com Ele os nossos pecados, que nos reconciliaria com Ele novamente. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos a oportunidade de se achegar diante de Deus em oração, em louvor, em palavra. E Deus, hoje nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, estamos reconciliados com Deus. Outrora estávamos distantes, caídos, seguindo o nosso próprio curso do mundo, mas Cristo veio, morreu, ressuscitou, reconciliou a igreja, reconciliou eu, você, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Este é o Evangelho, aleluia. O Evangelho, primeiro, ele nos traz salvação. Segundo, este Evangelho, aleluia, ele nos abençoa com todas as sortes de bênção. Olha que em Efésios capítulo 1, verso 3 diz: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele já tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Irmãos, não há outro regozijo para o crente a não ser viver os dons espirituais que Cristo nos deu. Mas como eu disse outrora no começo, estão pregando para que você seja feliz, você tem que viver o melhor dessa terra. Mentira, irmão. A Bíblia diz que Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bens do mundo celestial, ou seja, todas as batalhas que nos travavam, que nos precava, que nos vencia, Cristo, quando morreu, Ele nos abençoou, e mais, Ele delegou as bênçãos espirituais, para que nós chegamos a Deus alegres, com a alegria da salvação, irmãos. A melhor alegria para um crente, irmãos, não é ter o colchão da King Star, onde você deita, o outro não sente, não, é ter o melhor sono para dormir. Aleluia. Não é ter a melhor casa, não, meu irmão, é ter a paz interior na casa. A casa é eu e você. Esta é a paz de Deus que eu quero vos anunciar nessa noite. A maior bênção que um crente deve ter não é as coisas da terra, mas as coisas do céu. Aleluia. Não é proibido ter o melhor da terra, irmãos, mas eu quero dizer o que a Bíblia diz, e aonde a Bíblia não fala, eu me calo. Então é melhor desfrutar o que a Bíblia diz do que os homens dizem. Aleluia. Então Cristo, o Evangelho nos dá a salvação, para que todo aquele que crê em Cristo, aceita Cristo, reconhece a Cristo senhorio, automaticamente está salvo. Segundo, Cristo, Ele já nos tem abençoado nas regiões celestiais, vencendo o maligno, o demônio. Cristo já nos abençoou.